Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui nesta manhã com os irmãos, falando um pouquinho do que nós estudamos da Palavra de Deus, né? Quero agradecer a oportunidade que os irmãos nos deram, o irmão Djalma, a igreja e o pastor pela confiança. E vamos falar um pouquinho daquilo que nós estudamos, abordar aqui junto com os irmãos. Eu estudei aí com base nas aulas anteriores dos irmãos aqui de Vila Lucrécia, os nossos professores, e também algumas aulas de outros irmãos nossos, né, que já abordaram essa lição anteriormente, para trazer aí um pouquinho mais do que eu consegui absorver desse estudo, tá? A revista da IBD, segundo trimestre de 2020, eu fiz um vídeo anterior a esse, irmão, mas eu não consegui transmitir para os irmãos. Ele tinha tem os slides e eu ia fazer essa transmissão de forma assim mais interativa com os irmãos, mas eu não consegui fazer a transferência, né? Então, as lições bíblicas que nós estamos estudando, e segundo trimestre de 2020, adultos, a igreja eleita, redimida pelo sangue e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, vamos fazer de forma convencional mesmo, tá bom? Eu não sou muito objetiva, os irmãos já me perdoem, façam qualquer o que tiver que ser acrescentado ou corrigido, os irmãos fiquem à vontade para assim fazer, tá bom? Textuário da lição 9, o Ministério da Unidade Revelada, 31 de maio de 2020. Textuário, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3:5. A verdade prática, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Leitura diária, ela faz um resumo da nossa lição, né? Efésios 3:5, o mistério que estava oculto no Antigo Testamento e foi revelado na segunda-feira, né? Foi essa lição, essa leitura diária. Terça, Gênesis 12 e Isaías 11:10. As escrituras do Antigo Testamento fazem menção das bênçãos prometidas aos gentios. Quarta-feira, Atos 11:27 ao 30, o ministério oculto foi revelado aos profetas e aos apóstolos. Quinta, a igreja incipiente demorou a entender o mistério oculto de Deus. Sexta-feira, 1 Pedro 1:20, Deus revelou o mistério oculto em tempo oportuno. Sábado, Efésios 3:11 e 12, o mistério foi revelado por Cristo, qual instituiu a igreja. Então, eu já tenho um resumo de toda a lição. Se a gente conseguisse, sim, ler todos os dias, ou até ainda dá tempo de fazer a leitura, nós vamos ver que tem um resumão aqui. Leitura bíblica em classe, Efésios 3:1 ao 13. Por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvidos a dispensação da graça de Deus, para que convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou. Amém? Tem uma continuação. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele.
Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Na introdução, Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam, por meio de Cristo, a revelação do mistério oculto. Nessa lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas e como o mistério foi revelado na nova aliança e pré-estabelecido por Deus na eternidade. Ponto central, Deus revelou o mistério que esteve oculto. Então, de cara, a lição já nos fala que esse mistério é a igreja, né? Já começa por aí. Tópico 1, o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiados delas, porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Subtópico 1, um conceito bíblico de mistério. Esse conceito, mysterium, ele vem do grego e ele significa segredo ou doutrina secreta. Indica que alguma verdade divina que esteve oculta passou a ser conhecida e não se refere a um misticismo, algo misterioso, né? Como alguns compreendiam e até compreendem, mas ensina que pelo cristianismo essa verdade que esteve encoberta agora foi desvendada em benefício de todos nós. 1 Timóteo 2,4. Subtópico 2, o desconhecimento do mistério. Então, não está mais oculta, já está revelada. O que antes estava oculto, né, que era segredo, essa doutrina secreta já nos foi revelada. E essa evidência se dá devido à união de gentios e judeus, como família de Deus e corpo de Cristo. A igreja foi desvendada a benefício de todos nós. Esse é o mistério revelado. 1 Timóteo 2,4 diz que traz um pouquinho disso, né? Desse benefício de Deus para todos nós. Deuteronômio 29, vamos ler um pouquinho, irmãos, aqui na palavra? 29. Nos diz assim, um texto conhecido, né, de nossa vida cristã, nós já lemos. Se não o lemos, façamos agora e possamos trazer isso para a nossa vida, que é um texto precioso. As coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as coisas que são reveladas pertencem a nós, os nossos filhos, para sempre. Olha que privilégio, para que nós possamos cumprir todas as palavras dessa lei. Então, somos beneficiados porque temos a revelação desse mistério por meio da palavra de Deus, que é a nossa Bíblia. E aí fala da plenitude dos tempos, esse tópico, né? Ou seja, que no tempo exato tudo isso aconteceu por meio da revelação progressiva, por meio da Bíblia, e se revela a nós como alimento, uso, prática e comunhão diária, conduzida pelo Espírito Santo. Então, o princípio está nessa leitura aqui de Deuteronômio 29. E Apocalipse, que significa revelação, traduz isso para nós, né? Não só em Apocalipse, mas em toda a totalidade bíblica, nos dá essa revelação. Tudo que foi preparado de Deus para nós. Subtópico 2 nos fala o desconhecimento do mistério. Antes da nova aliança já tomara conhecimento do mistério. Quem tomou conhecimento desse mistério? Os profetas, os apóstolos, porém não claramente, como agora nós temos revelado, né? Então é uma comparação. Antes conheciam, mas não com clareza. Hoje nós temos a clareza porque veio pós a nova aliança e também a descoberta aí do novo de Deus por meio da união de judeus e gentios. A busca a Deus por meio de uma intimidade nos torna mais claro, conciso, próximo, prático o entendimento desse mistério.
por meio da comunhão do Espírito Santo. Oséias 6,3, eu também marquei para a gente ler, que nos dá um incentivo a buscar ao nosso Deus. Oséias 6,3 é um incentivo. Então conheceremos e prosseguiremos em conhecer o Senhor. A sua saída está preparada como a manhã, e ele virá a nós como uma chuva tardia e anterior que reguem a terra. Então, é um convite, um incentivo. O Senhor quer ser encontrado. E 2 Pedro 3,18. Olhar um pouquinho a palavra aqui. Nos fala de que o Senhor, ele quer ser buscado, ele dá essa brecha, né, de nós o buscarmos. Ele faz um convite. 2 Pedro 3,18. Porém, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, tanto agora para todos sempre. Amém. E Hebreus 11,6 nos fala de recompensa. Então o Senhor ele quer ser buscado, nos incentiva a isso, e ele nos recompensa por isso. Olha só que privilégio, né? Hebreus 11,6. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele exista e que ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então, tem galardão, tem recompensa. É um privilégio, né? Estudar e ter uma recompensa, conhecimento aí profundo, porque Deus, ele não esconde nada de nós, ele quer que nós o busquemos. O terceiro subtópico, nós já sabemos que era conhecido esse mistério, né, dos profetas, os apóstolos, porém eles já faziam menção delas, porém não viviam essa intensidade reveladora. Cadê aqui? Subtópico: o mistério e os profetas da antiga aliança. Eles não apenas conheciam, mas eles já propagavam, já faziam menção delas, só não tinha essa intensidade, como nós já falamos, né? Então Abraão é um exemplo. Gênesis 12, do 1 ao 3, vem nos lembrar assim o texto: tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui volta a questão do que nós, né, já abordamos em outras lições, do exclusivismo, que o Senhor não tem essa exclusividade. Na verdade, ele nos escolheu para nos dar as bênçãos, para nos revelar a sua palavra. Quando ele resolve operar, quando ele quer fazer por meio do seu poder, que de acordo com o seu tempo, quando ele resolve abençoar alguém, essas bênçãos, elas não são exclusivas para nós, mas elas se estendem ao nosso povo, e é um privilégio nós sermos assim um povo escolhido, mas não é exclusivo para nós, é para ser propagado. Isso vale tanto para nós como na nossa individualidade, como igreja, também como igreja, né? Nós como igreja propagar isso, né? Essas bênçãos, falar do nosso Deus, do nome do Senhor, dos benefícios da sua palavra a todas as nações. Então a dúvida dos profetas era como Deus faria isso. E aí foi feito por meio de algo novo. Qual que era essa novidade? Que os judeus e os gentios fossem um só povo. Olha só que legal. E como que faria isso? Por meio da quebra das barreiras de preconceitos das raças, né? Entre raças, e também das religiões. Para transformar esse povo, esses gentios e judeus, em um só povo, uma só igreja, uma só família. Apocalipse 2, 21:5, Apocalipse 21:5, eis que faço novas todas as coisas. Então foi uma novidade para os profetas. Isaías 43:18-19, não vos lembreis das coisas passadas, porque farei coisas novas. Deus
ele tem mistérios revelados ainda para nós. E nós extraímos isso por meio de coisas novas, como? Por meio de uma comunhão com Deus, experiências novas, consagração, comunhão, busca, intimidade, que nós ainda não tivermos com o Senhor. Nós devemos aproveitar as nossas oportunidades, que é dada pelo próprio Deus, para nós o buscarmos e descobrir coisas novas que o Senhor tem para nós, por meio da sua palavra e essa intimidade com Ele. Então nós temos agora aqui uma oportunidade grande com esse confinamento, não tem nem como não falar, né? E podemos fazer assim, buscar alguma parte que ainda está escondida para nós, por meio de leitura, oração, comunhão da palavra do nosso Deus. E a partir do ponto de hoje, desse tempo de confinamento, nós possamos fazer um marco de como era a nossa vida antes com Deus e como será daqui para frente. Se você ainda não fez, se eu ainda não tinha feito, que a partir da leitura dessa lição, o Senhor já tocou profundamente no meu coração a necessidade de buscá-lo mais, de aprofundar no conhecimento, até para trazer essa lição. Foi uma dificuldade imensa, não só em questão tecnológica de transmissão aí, né, por meio de outras interatividades, mas também por falta de conhecimento, de não buscar antes, de não correr atrás antes, né, das coisas que o Senhor tem para as nossas vidas. Aí, irmãos, nós estamos agora no tópico 2. O mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto, quando a Igreja de Cristo, é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. O primeiro subtópico, revelado aos apóstolos e profetas, faz aí a abertura, né? Que antes já foi estudado como foi feita essa revelação, né? Tem umas lições aí dos irmãos que está mais aprofundado, já foi mais estudado sobre os apóstolos e profetas e esta revelação. E aí, Paulo aqui, ele na sua humildade, ele diz assim, que tudo que ele estava entregando veio do Senhor. Então, já não estava mais oculto, já estava revelado. Porém, aqui ele dá um destaque para o nosso Deus. Ele diz que por meio, né, do que ele recebeu, ele estava ensinando, ele estava entregando. O texto da ceia, 1 Coríntios 11, 23, nos lembra isso. Recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, se ele recebeu, não estava mais oculto, já tinha sido inspirado, descoberto, revelado com base no Espírito Santo, a compreensão do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 2, do 10 ao 16, ninguém sabe as coisas de Deus senão o próprio Espírito Santo. Então é mais íntimo, saber mais do que o Espírito Santo não há, né? Então esse texto de 2 Coríntios 2, do 10 ao 16, fala disso. Na comunhão vem a direção. Homem natural não compreende, pois não discerne. Somente o Espírito Santo traz esse discernimento. Então, sejamos espirituais, porque no versículo 16 do capítulo 2 de 1 Coríntios, fala que nós temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós temos o privilégio. Então, sejamos mais espirituais para compreender, para se fazer mais compreensível a sua palavra. Segundo subtópico, o mistério oculto revelado. Começa pela revelação do que Deus idealizou, né? Em outros tempos, Deus sempre quis que fosse revelado. E para Deus, nada é surpresa. Então, Deus ele não é pego de surpresa. E é comprovado pelo plano da redenção em Apocalipse 13, 8. E o capítulo 2 de 1 Coríntios, no versículo 4, fala também do que foi idealizado pelo nosso Deus, né? Que antes ele idealizou,
antes da fundação do mundo, complementa em 1 Pedro 1,20, foi antes da fundação do mundo. Então, foi algo idealizado para pôr em prática em seu tempo. Isaías 46:9, ele anuncia o tempo desde o princípio. Então, ele dedicou, estudou para poder colocar em prática. Aqui o terceiro subtópico fala que os líderes da igreja primitiva, eles demoraram a compreender como que seria esse algo novo de Deus, que estava contido em Cristo para ser propagado aos homens. Aqui em Marcos 9, 38, 41, é um texto, até marquei para a gente ler. E João lhes respondeu dizendo: Mestre, nós vimos que um expulsava demônio em seu nome, mas ele não nos segue, e nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus, porém, disse: Não o proibais, porque não há homem que faça milagre em meu nome e logo passe a falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Portanto, todo aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, na verdade eu vos digo que ele não perderá a sua recompensa. Então, aqui tem uma inclusão do nosso Senhor Jesus, porque a salvação, ela não veio somente para alguns, a salvação, ela veio para todos. O tópico 3, que nós já estamos aí beirando o fim da lição. Opa! O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido pelo pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Então, Deus ele não foi surpreendido. Gálatas 4, capítulo 4, versículos 4 e 5, fala que tudo isso vem em tempo oportuno, exato, ideal. Fala da plenitude desses tempos. E foi idealizado por Deus para nós. Primeiro subtópico: as riquezas insondáveis de Cristo. Essas riquezas são em perfeição e preciosidade, por meio da vontade de Deus que estava ora oculto. Romanos 12:2 fala de 3 atributos nessa vontade do Senhor. Qual que é essa vontade? Diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E tudo abrange o beneplácito. O que significa beneplácito? Bom propósito da vontade de Deus. Então, foi algo articulado, já com visão perfeita, agradável e boa para todos nós. A Trindade, então, está aqui nesse plano articulado, um plano de ação. Ora aí articulado aí pelo nosso Deus, para ficar, que nos faz lembrar que ele não só articulou, ele veio para articular o Senhor. Ele articulou, o Filho veio para cumprir. Quando nós lemos na palavra que o Verbo se fez carne, vem cumprir o que estava antes escrito em Gênesis 3:15. Era uma promessa já articulada. E em terceiro vem o Espírito Santo, que nos convence de tudo isso, dessa verdade, e além de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então foi pré-estabelecido, não foi nada de surpresa, nada novidade para o nosso Deus. O segundo subtópico: o eterno propósito de Cristo, em Cristo. Esse propósito está em um tempo, que há um tempo determinado para todo propósito. Eclesiastes 3, havia um tempo para ser revelado esse mistério, e há tempo para todas as coisas debaixo do céu, para a minha e para a sua vida. Deus ele tem o controle de todas as coisas. Tudo que vivemos já é conhecido de Deus. Nada para ele é surpresa e tudo está no propósito e no controle dele. Salmo 147:4, Isaías 40:26 para esse tópico. Terceiro subtópico: o plano divinamente pré-estabelecido. Aqui nós já falamos que Deus ele é soberano e controla todas as horas e todos os tempos, e temos acesso por ousadia e confiança, e é ensinado na sua palavra.
temos acesso a essa soberania de Deus, porém temos uma responsabilidade com isso. Deus nos deu com confiança o livre-arbítrio. Ele confiou a nós para fazer uso pela nossa fé, buscando a compreensão de saber usar, fazer bom uso do livre-arbítrio. Deus, ele é soberano. Nós humanos temos a responsabilidade de usar, temos a liberdade de escolher como usar o livre-arbítrio, porém nós não temos a liberdade de escolher as consequências dela. Então, se fizermos errado, né? Então vamos pensar no pecado, naquelas coisas que a gente faz de forma que a gente sabe que é errada. E muitas vezes quando vamos fazer o que é errado, não pensamos nas consequências, né? Não pensamos nela, nós pensamos que o erro para aquele momento ele é favorável e corremos para fazer. Dantes, quando não conhecemos o plano salvador, né? O plano perfeito de Cristo para as nossas vidas, fazíamos isso com mais intensidade e haviam consequências. E hoje nós temos a consciência disso, que se fizermos o errado, terá uma consequência. E às vezes nós não sabemos que consequências são essas. E por outro lado, nós sabemos que se fizermos aquilo que é correto, aquilo que é certo, sabemos que as consequências elas virão umas boas consequências. Esperamos isso. E tudo no tempo de Deus. E às vezes nós esperamos uma coisa boa e Deus dá ainda além, muito melhor. Porque nós fizemos as coisas corretas, buscamos fazer o que é certo por parte do nosso Deus. E o Senhor se agrada disso e nos recompensa, né? Em todo o estudo aqui nós podemos ver essa recompensa do nosso Senhor. Então, abraçando pela fé a soberania de Deus e buscar por meio da palavra, que é a revelação do mistério, como usar com sabedoria o nosso livre-arbítrio. A conclusão da revista. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério, idealizado por Deus. Tal mistério agora é revelado e deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a antiguidade. Tem aqui para refletir a respeito da unidade, dessa unidade de mistério, da unidade revelada. Tem as perguntas, né? Qual o significado da palavra mistério? O que significa essa expressão como, né? Porque era a questão da clareza, como era antes e como foi depois da sua revelação, da revelação desse mistério. E o que Paulo destaca na abertura dos capítulos 3 de Efésios, quando ele prisioneiro, né? O que ele destacou naquele momento pela revelação. E o que é o mistério revelado, por quem o mistério agora deve ser anunciado? São as perguntas aí para reflexão da igreja. E eu quero deixar o versículo 29 de Jeremias, o capítulo 29 de Jeremias, versículos 12 e 13, para os irmãos, fechando aqui esta fala, e que o Senhor venha abençoar já poderosamente os irmãos, nos perdoe aí por qualquer coisa, e que Deus recompense pela paciência, e pode fazer as correções aí que se fizerem necessárias, tá bom, irmão? Jeremias 29, 12 e 13. Então me invocareis, ireis, e orareis a mim, e eu vos escutarei. E vós buscar-me-eis e me encontrareis, quando vós buscardes por mim de todo o vosso coração. Então, nesses dias, nesses momentos aí que o Senhor nos deu de oportunidade de buscarmos mais o Senhor, sabemos das dificuldades que temos, né, em relação a administrar esse momento, mas também sabemos que temos um pouquinho mais de tempo, né, e se não tem, vamos buscar da parte do nosso Deus um tempo maior de intimidade, né, e busca pela clareza aí da sua palavra, porque os beneficiados somos nós mesmos, né?
Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, esse é o desejo que eu tenho para os irmãos, que eu deixo para os irmãos nessa palavra, desejo para todos. E também vou fazer a minha parte de buscar, porque o Senhor é maravilhoso, é um privilégio grande ter essa revelação para todos nós. Deus abençoe os irmãos, muito obrigada pelo tempo que ficou aqui me ouvindo. Eu tentei resumir ao máximo, tem uns slides para os irmãos acompanharem, uma vez que eu não consegui fazer de forma aí mais interativa, tá bom? Deus abençoe a todos, um belo domingo para vocês e que o Senhor continue falando aí aos seus corações com mais clareza e perfeição, que somente por meio do Espírito Santo Ele nos dá aí essa possibilidade. Um abraço para os irmãos, a paz do Senhor.